Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Mas, primeiramente, vamos falar de tênis. A primeira notícia de hoje, com dor, suposta discussão e dúvida na Davis, o final turbulento de Federer, no dia 16 de novembro de 2014, ficará marcado na vida de Roger Federer, após um duro confronto com seu compatriota Stanislas Wawrinka na semifinal do ATP Finals. No dia anterior, o suíço alegou não ter condições de jogo para encarar Novak Djokovic na decisão entre os dois atuais melhores tenistas do mundo no ranking. O próprio Federer foi até a quadra central da Arena O2 em Londres e anunciou sua desistência ao público. Para muitos, ele estaria se resguardando para a disputa da final da Copa Davis contra a França no próximo final de semana, título que ele ainda não tem em sua carreira. Porém, por baixo dos panos do WO, da final do Torneio dos Campeões, parece haver muito mais na história da desistência de Roger Federer. Uma possível ausência também na decisão da Copa Davis ainda paira no ar. Além disso, há rumores de uma discussão com Wawrinka, que pode ter aí envolvido a esposa de Federer. Um domingo que será lembrado por muito tempo e ainda deve render histórias ao longo da semana. Portanto, aí Roger Federer acabou fazendo aí um WO contra Djokovic e acabou passando o título de mão beijada. Agora resta só rumores e o tênis, lógico, para todos os apaixonados, o que restou foi lamentos por não verem aí um grande jogo decisivo entre os dois melhores no ranking. Mudando agora de tênis para futsal. Aos 37 anos, Falcão vibra com seu 8º título no GP. O que fica são os números, segundo ele. 2 títulos mundiais com a seleção brasileira, eleito por 2 vezes o melhor jogador de futsal do mundo pela FIFA e agora 8 vezes campeão do Grand Prix. As conquistas de Falcão continuam se multiplicando com o passar dos anos, mas o brilho nos olhos do camisa 12 segue o mesmo desde um principiante que levantou o seu primeiro troféu. Aos 37 anos, o melhor jogador de futsal de todos os tempos comandou o Brasil em mais uma conquista. Desta vez, ele conduziu o selecionado canarinho ao octacampeonato do Grand Prix em vitória sobre a Colômbia neste domingo em São Bernardo do Campo, São Paulo. Feliz com mais um título, ele ressaltou que enquanto estiver jogando, procurará sempre melhorar as próprias marcas. O que fica são os números, os dados, e daqui a 20 anos ninguém vai apagar as nossas conquistas. A minha satisfação e alegria estão renovadas. Neste tempo que fiquei longe da seleção, fiz um trabalho psicológico por saber que tudo isso está acabando. Cada momento é diferente, é importante, especial. Hoje é um jogo a mais e um a menos ao mesmo tempo, destacou o Falcão, que pretende atuar pela seleção até 2016, deixando em aberto a participação no próximo Mundial, naquele mesmo ano na Colômbia. Jogador mais experiente do grupo, que conquistou o Grand Prix neste domingo, o camisa 12 frisou que uma das suas funções atuais na seleção brasileira é passar experiência para a nova geração de jogadores que estão se formando, já que muitos dos atletas que integram o elenco campeão mundial em 2012, já se aposentaram da seleção. Casos do ala Vinícius e do goleiro Franklin. Temos um bom grupo e é bom ver essa geração tendo tranquilidade para jogar e já comemorar títulos. Tivemos o ginásio completamente lotado, com algumas pessoas do lado de fora, e nós jogamos um futsal bonito, alegre, e no segundo tempo transformamos o resultado pela nossa qualidade. O futsal está evoluindo e é legal ter esses jogos mais acirrados, destacou o Falcão. Há 2 meses à frente da seleção, o técnico Serginho Chiotti também vibrou muito com o título e explicou a diferença de postura da sua equipe nos 2 tempos.
da final contra a Colômbia. Assumi a seleção após essa nova sistemática da confederação e sabia da minha grande responsabilidade. Para mim esse título é muito importante. Começamos o jogo com um sistema tático que favoreceu a marcação dos nossos adversários. Fizemos uma leitura clara disso e no intervalo modificamos o que era necessário e conversamos com a equipe para que eles mudassem a forma de agir, comentou o treinador. Portanto, seleção brasileira de futsal neste domingo faturando aí mais um título do Grand Prix em cima da Colômbia. Então, o 8º título, octacampeão do Grand Prix. Parabéns à nossa seleção de futsal que sempre demonstra aí um grande futebol, e é lógico, o Falcão sempre liderando essa equipe, e que é uma pena, que daqui 2 anos não teremos mais o Falcão, mas enquanto temos, vamos aproveitar, vamos desfrutar sempre deste grande craque e suas apresentações. Mudando de tênis e futsal para campeonato brasileiro. Neste final de semana aconteceu mais uma rodada, a 34ª, e o Cruzeiro acordou no segundo tempo em seu jogo, bateu o Santos e vê agora o título mais próximo. Apenas 11 dias depois, o Cruzeiro voltou a fazer festa na Vila Belmiro. Se no último dia 5 o empate por 3-3 com o Santos deu à equipe a vaga na final da Copa do Brasil, agora a vitória por 1-0 neste domingo deixou os mineiros ainda mais próximos do título brasileiro, a 4 rodadas do fim da competição. A Raposa precisa de mais 6 pontos para garantir a conquista, sem depender de outros resultados. O triunfo na Vila foi definido no início do segundo tempo, com gol de Ricardo Goulart, após fraca etapa inicial de ambos os times. A vantagem permitiu ao Cruzeiro administrar com certa tranquilidade o resultado, que levou a 70 pontos. Ainda mais disparado na liderança, a vitória também ajuda a torcida a esquecer a derrota de quarta-feira por 2-0 para o rival Atlético Mineiro, na primeira partida da final da Copa do Brasil. Para o Peixe, que não tem mais chances de vaga na Libertadores e apenas cumpre tabela, nada mudou, exceto na tabela. A equipe caiu para o 9º lugar com 46 pontos, chegando a 7 jogos sem vencer. Foi também a 3ª derrota seguida do Alvinegro na Vila Belmiro, neste Brasileirão. As equipes voltam a campo pela competição no meio de semana. O Santos visita o Atlético Paranaense na quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, na Arena da Baixada. Já o Cruzeiro joga na quinta, às 21h50, também horário de Brasília, contra o Grêmio em Porto Alegre. Um grande jogo, portanto, Cruzeiro e Grêmio. O jogo será na Arena do Grêmio. O Grêmio ainda brigando pela Libertadores. Está em 4º lugar com 60 pontos, juntamente com o Internacional e Corinthians com os mesmos pontos. E precisa muito da vitória. Os São Paulinos com certeza irão torcer muito para que o Grêmio possa derrotar aí o Cruzeiro e prorrogar um pouco mais o título dos mineiros. Também pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu, mantém luta por G4 e afunda a Bahia na zona da degola. O Corinthians recorreu à experiência e foi recompensado com a vitória fundamental sobre o Bahia por 2-1 neste domingo na Arena Fonte Nova. Jogo válido aí, como dissemos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o gol de Renato Augusto nos minutos finais, o Timão se manteve na briga por vaga na Taça Libertadores e afundou ainda mais o time baiano na zona de rebaixamento. As chances de fuga do tricolor da Série B diminuem a cada rodada. Há jogadores que não precisam estar o tempo inteiro em campo para resolver. Danilo é um que trata partidas decisivas como se fossem comuns. Com poucos minutos em campo, o experiente meia do Corinthians fez grande jogada e abriu o caminho para o gol da vitória. Antes, Malcom havia aberto o placar no primeiro tempo e Chiesa marcou o gol do Bahia, o gol de empate. O Corinthians foi aí aos 60 pontos e fica na 5ª colocação, subiu uma posição graças ao empate do Atlético Mineiro com o Figueirense, já na noite de domingo. O Bahia continua com 31 pontos, a 6 do Curitiba, o primeiro time fora da zona da degola.
Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, em partidas fora de casa. O Bahia enfrenta o Criciúma em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Já o Corinthians vai a Belém enfrentar o Goiás, precisando também da vitória para conseguir aí, quem sabe, a vaga para a Libertadores. Uma vitória importante fora de casa do Timão, 2-1 sobre o Bahia, e que deixa a equipe viva para buscar essa vaga a Libertadores, estando agora em quinto lugar com 60 pontos, os mesmos pontos de Grêmio, que é o quarto, e Internacional, que é o terceiro. Também neste final de semana tivemos clássico paulista, São Paulo e Palmeiras, mas isso nós só vamos ver daqui a pouquinho, após o intervalo. A gente volta já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva nesta segunda-feira. Vamos falar agora do clássico paulista, São Paulo e Palmeiras. São Paulo venceu o clássico e segue na cola do líder. Palmeiras já se complica na tabela. São Paulo foi amplamente superior ao Palmeiras na noite deste domingo, principalmente no primeiro tempo. Venceu por 2-0 no Morumbi em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. E segue na perseguição ao líder Cruzeiro. Agora o São Paulo tem 66 pontos. O tricolor continua 4 atrás do líder, que ainda tem um jogo a menos. São Paulo, lembrando, já disputou sua partida dessa 35ª rodada na semana passada contra o Internacional, empatando em 1-1 no Morumbi. E o Verdão se complicou cada vez mais. Com 39 pontos, a equipe que acumulou sua segunda derrota consecutiva está apenas 3 à frente da Chapecoense, primeiro clube dentro do Z4. Para piorar, o time alviverde fecha o campeonato nacional sem vencer um clássico. O São Paulo voltará a campo pelo Brasileirão apenas no próximo domingo, no clássico diante do Santos, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na quarta, porém, o tricolor muda o foco e encara o Nacional em Medellín, pela semifinal da Copa Sul-Americana na Colômbia. O Palmeiras, na quarta-feira, estreia em sua nova arena contra o Sport pela 35ª rodada do Brasileirão.
Portanto, um clássico deste domingo, e o São Paulo saiu vitorioso pelo placar de 2-0. Gols de Luiz Fabiano e do zagueiro Tolói, que deram a vitória, portanto, ao tricolor, que segue na caça à raposa, porém terá que torcer para o Grêmio vencer aí a raposa na quinta-feira, né? Os dois jogam na quinta, para ver se mantém pelo menos os 4 pontos de diferença. Em caso de vitória do Cruzeiro, a diferença vai para 7 novamente, e faltando 3 rodadas no domingo, em caso de vitória do Cruzeiro, se o Cruzeiro vencer novamente no domingo, já poderá ser aí o campeão brasileiro de 2014, perdão, 2004 faz tempo, hein, Leozinho? Muito tempo, né? Mas Campeonato Brasileiro não tivemos só este jogo, né? Tivemos outras partidas que começaram no sábado, também com um clássico, porém carioca. O Fluminense enfrentou o Botafogo no Maracanã e venceu por 1-0. Com a vitória, o Fluminense está em 7º lugar com 57 pontos. E o Botafogo, com a derrota, fica na zona de rebaixamento em 18º, né? O segundo dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos. Também no sábado, o Criciúma recebeu o Grêmio e foi surpreendido, né? O Grêmio venceu por 3-0 no Heriberto Rilse e entrou de vez na briga pelo G4. O Grêmio agora está em 4º com 60 pontos, juntamente com o Internacional e Corinthians. Porém, pelos saldos, o Grêmio fica em 4º e o Inter em 3º e o Corinthians em 5º. Já o Criciúma está na lanterna, praticamente rebaixado, com 30 pontos apenas, precisando aí só de um milagre para escapar do rebaixamento. No domingo, a rodada começou com Flamengo e Curitiba, e o Flamengo venceu no Maracanã por 3-2. Com a vitória aí, o Flamengo tira qualquer perigo de rebaixamento, subiu para 8º lugar com 47 pontos agora. Já o Curitiba está em 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos, um a mais que a Chapecoense, que está em 17º. O Santos perdeu em casa, né, como dissemos, para o Cruzeiro por 1-0. O Cruzeiro lidera com 70 pontos, 4 a mais que o São Paulo, porém com um jogo a menos. E o Santos se mantém aí em 9º lugar com 46 pontos, sem chances de classificação para a Libertadores e também não correndo risco mais de rebaixamento. Outro jogo também deste domingo foi Atlético Paranaense e Sport. Mesmo jogando na Arena da Baixada, o Sport surpreendeu e venceu por 1-0. Com a vitória aí, conseguiu dar uma aliviada, né, uma respirada e sair aí dos confrontos da parte de baixo da tabela. E agora é o 12º com 44 pontos. Também tivemos Bahia e Corinthians, né, como citamos, o Bahia perdeu para o Corinthians em sua arena por 2-1. E agora o Bahia amarga a vice-lanterna em 19º com 31 pontos. Já o Corinthians, como dissemos, está em 5º com 60 pontos, os mesmos pontos de Inter, 3º, e Grêmio, 4º, 60 pontos cada. Porém, no critério de desempate, o Corinthians é o último dos 3 empatados aqui, cai para 5º lugar. Mesmo assim, vivo ainda na disputa pela Libertadores. O Internacional, jogando em casa, venceu o Goiás por 1-0 com gol de bicicleta do zagueiro Paulão, que havia acabado de entrar. Paulão, que fez o gol irregular contra o São Paulo, garantiu 1 ponto para o Inter fora de casa, fez o gol da vitória de bicicleta. Um lindo gol que deu a vitória ao Inter, que agora se mantém aí, subiu 2 posições, está em 3º lugar com 60 pontos. Já o Goiás, em 11º, manteve aí os 44 pontos e também corre poucos riscos de rebaixamento, e de Libertadores não tem mais chance. O São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0 no Morumbi e é o 2º colocado com 66 pontos, 6 a mais que o Internacional, e os dois já têm os 35 jogos. Lembrando que o São Paulo e o Inter têm um jogo a mais que todos, pois já adiantaram a rodada por questões
do jogo da Sul-Americana neste meio de semana. Já o Palmeiras se complicou, está em 14º com 39 pontos, 3 a mais que a Chapecoense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 17º. Final aí de temporada difícil para o Palmeiras, que terá aí correr contra o tempo e contra as adversidades para sair de vez do rebaixamento. O Atlético Mineiro, que ganhou do Cruzeiro na primeira final da Copa do Brasil, empatou em 1 a 1 jogando no mesmo estádio Independência, que havia ganhado aí o primeiro jogo da final com o Figueirense, né? Empatou em 1 a 1 agora pelo Brasileirão, e o empate não foi bom para os mineiros, que é o 6º lugar, está em 6º lugar com 58 pontos. Se tivesse vencido, estaria empatado com o Corinthians, Grêmio Internacional com 60, porém somou apenas 1 ponto. Já o Figueirense em 13º com 40 pontos, corre risco sim de rebaixamento, mas deu uma respirada, consegue aí por algumas rodadas ainda se manter fora desta zona de rebaixamento. E o complemento da rodada ficou com Chapecoense e Vitória. Chapecoense, mesmo jogando em casa, perdeu para o Vitória por 1 a 0. Com isso, a Chapecoense se mantém aí na zona de rebaixamento em 17º com 36 pontos, enquanto o Vitória deu uma respirada e saiu da zona de rebaixamento, se mantém em 15º com 37 pontos, 1 a mais que a Chapecoense. Foi, portanto, um jogo muito válido para o Vitória, de 6 pontos aí na competição. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, 35ª, acontece nesta quarta e quinta-feira. Na quarta estaremos falando tudo sobre os jogos e a preparação, principalmente dos times paulistas. Mudando de Campeonato Brasileiro, vamos falar agora de seleção brasileira. Fernandinho e Oscar ficaram impressionados com o talento de Talisca. Anderson Talisca não era muito conhecido de alguns jogadores da seleção, até mesmo de nós brasileiros, até o atacante se apresentar em Istambul, na Turquia. E o desempenho do atleta nos treinos chamou a atenção. Neste sábado em Viena, local do confronto diante da Áustria, na próxima terça-feira, amanhã, o volante Fernandinho e o meio Oscar foram só elogios ao reforço do Benfica, autor de 9 gols em 17 partidas pelo clube. Na opinião de Fernandinho, o jogador vai fazer bonito se tiver uma oportunidade no duelo da próxima terça. Fiquei impressionado, não o conhecia, não o vi jogando no Brasil. Vi alguns jogos do Benfica, treinou bem na seleção e está se entrosando com o grupo. Ele tem um carisma muito grande, talvez até por ser nordestino. Os nordestinos são assim. E ele tem um futuro muito grande pela frente. Tenho certeza que se estrear na próxima terça não vai fazer feio. Oscar falou da semelhança do jogador com o campeão do mundo pela seleção em 2002 na Coreia do Sul e no Japão. O Talisca é alto igual ao Rivaldo e joga muito bem. Não acompanhei muito no Benfica, eu o vejo mais aqui. Tem uma qualidade muito boa, ficamos felizes por ele estar com o nosso grupo na seleção. Na próxima terça-feira, caso seja escalado por Dunga, Talisca fará sua estreia com a amarelinha. O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo e também pela Sport TV. Tanto aí uma promessa que vem impressionando até os seus companheiros, né, de seleção. Talisca, quem sabe surgindo um novo craque, já que o futebol brasileiro está carente de craques. Apenas Neymar e mais um ou outro nome que vem fazendo aí o futebol brasileiro ser lembrado. Quem sabe Talisca pode entrar aí para este hall dos grandes atletas que marcaram o nome pela seleção brasileira. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você a sua audiência. Desejo a você uma ótima semana e que na quarta possamos estar juntos novamente. Um abraço e até lá.